De volta então neste quarto bloco, eu quero conversar com você e colocar assim uma visão um pouco mais crítica a respeito do que foi dito aqui pelo Hélio e do que foi dito aqui pelo Eduardo. Professores, eu estive participando de um evento em Viena, na Áustria, exatamente sobre formação de CEOs, voltado para... e ficou circunscrito à discussão em torno da Europa. Okay? E ali nós debatemos uma série de itens, a preocupação da Europa, as estratégias que a Europa hoje está pensando e fazendo para formar profissionais, CEOs que consigam gerenciar toda a cadeia produtiva. Okay? E eu gostaria de ver a opinião de vocês com relação ao Brasil. O que está sendo feito em nosso país para quebrar aquele paradigma de que, e a gente observa muito isso nas faculdades, o aluno ele quer ser gestor, por exemplo, financeiro, o outro produção, o outro marketing, o outro... E cadê aquele que forma, cadê aquele que quer ser gestor de toda a cadeia, incluindo aí suprimento, produção, distribuição, logística reversa, todo esse relacionamento? Como é que está esse cenário em nosso país hoje? Olha, eu acho ainda que, de maneira geral, a nossa formação de CEOs, ela ainda padece, a meu ver, de um ponto cego, que acho que é isso que o congresso que você foi, de alguma maneira, pode ter trazido à tona. E o que ponto cego é esse? É formar o gestor na perspectiva puramente ferramental. Se você trazer ferramentas e as ferramentas elas são importantíssimas, obviamente, no processo de gestão. Sem elas a gente não consegue gerir. Porém, não se pode ocupar a cadeira do nível mais alto de uma organização no seu nível estratégico, no caso do CEO, simplesmente com conhecimento ferramental. Porque o pensamento estratégico é a capacidade de saber usar as ferramentas. Qual o problema que eu percebo na nossa formação em geral? A incapacidade da gente desenvolver outros aspectos do CEO que não o puramente ferramental. Eu dou aula de gestão sustentável de negócios e sustentabilidade, já aviso, não reduzida a questão verde, é muito mais do que isso, mas trabalho em sala de aula fundamentalmente o fato de que CEOs lidam com pessoas que casam ou descasam, são tristes ou não são felizes, estão deprimidas ou não, e que afetam significativamente o resultado de um negócio, de uma operação. Voltando àquilo que o Hélio colocava tão bem, eu fico me perguntando hoje, Jorge, o seguinte: qual o impacto que o intangível tem nos resultados do meu negócio, na formação de equipe? Isso pegando toda a cadeia de valor do negócio. Por isso eu te diria que hoje, em termos de formação de CEO, eu acho que a gente avançou um pouco, mas a gente precisa avançar mais para integrar ferramenta e pensamento estratégico. E na sua opinião, professor? Eu gostaria de começar a minha opinião com um exemplo, né, que eu uso muito em sala. Uma empresa, ela tem uma área financeira, tem uma área de produção, tem uma área de marketing, tem uma área de recursos humanos. Aí eu pergunto aos alunos, né, os futuros CEOs, qual é a área mais importante da empresa? Aí um diz, eu acho que é financeira. O outro diz, não, acho que é RH. Aí eu faço o seguinte exemplo. O financeiro vai dizer, sem dinheiro essa empresa não anda. Aí o marketing diz, se eu não vender, essa empresa não faz dinheiro. Aí a produção diz, se eu não produzir, você não vai ter o que vender. Aí o RH diz, se eu não te der gente, você não vai ter como produzir. Essa é a visão sistêmica, que é a responsabilidade do CEO integrar todos os vetores da empresa, dando um sentido único, sem polarizar. Agora, o segundo aspecto que é importante, o CEO, ele exerce uma função, ele é uma pessoa humana, ele não é uma máquina. O ferramental, conforme o Eduardo disse, é fundamental. É o lado racional da decisão estratégica de um CEO. Mas o CEO também é uma pessoa humana que carrega uma parte subjetiva. E essa parte subjetiva a gente não educa. A gente não pode dar ferramentas para um indivíduo que gosta do risco ou que tem medo do risco. A formação de um CEO requer uma abrangência de dois vetores. O vetor da razão e o vetor da subjetividade. A razão é o ferramental.
ele vai definir dessa maneira, ele vai ser treinado dessa maneira, para que a empresa busque resultados menores, medindo dentro da tangibilidade. Mas o perfil do CEO requer também o empreendedorismo, a iniciativa, a inovação, que em grande parte não se ensina, é próprio dele. Ele pode amadurecer, ele pode cada vez mais se aperfeiçoar naquilo que faz parte da sua formação cultural, da sua formação de caráter, porque ele vai exercer uma função, como ele disse muito bem, gerenciando pessoas. Agora, professor, eu vou lhe interromper pelo seguinte. Os programas, então, por mais que não influenciem a decisão dele nesse sentido, porque eu estou vendo que aí o senhor está fazendo uma análise entre comportamento e atitude é um conjunto de valores que predispõe as pessoas a um certo comportamento, por isso ela acredita naqueles valores, mas os programas podem apontar o caminho, certo ou não? Perfeitamente. Eu até agregaria, isso que você falou, Jorge, que foi muito interessante, que o CEO, além de tudo, ele tem uma responsabilidade de buscar o consenso. Buscar o consenso nos diferentes segmentos da empresa e, como ele disse muito bem, não se limitando ao nível estratégico. Ele tem que buscar permear dentro da empresa, no nível tático e no nível operacional, as suas ideias, para que integradamente a empresa possa buscar o sucesso. Muito interessante. Por conta do fato, pegando carona aqui no que o Hélio estava dizendo, que você também colocava, Jorge, tome-se a exemplo uma coisa tão simples quanto um insight. Que lugar tem um insight, que uma tradução aqui bem simples, é essa ideia relâmpago que nasce, que é capaz de mudar a estratégia do negócio, é capaz de mudar, é capaz de que vem e que está para além de todo o ferramental. Ora, os orientais dizem que insight ele é mais próprio no ambiente de mentes tranquilas. É precisamente o momento. Note que os seus grandes insights, eles quase sempre não vieram debaixo de pressão excessiva, eles vieram exatamente no momento da mente tranquila. Como é que a gente ensina o CEO a ter insights? Isso não é ensinável. Não é? Isso não há um elemento aí, como muito bem colocava aqui o Hélio, há um elemento de subjetividade aí que precisa ser valorizado. Não é à toa, eu estou fazendo uma pesquisa nas revistas de negócios, tentando descobrir o que é que os CEOs leem no Brasil. Qual é o livro de cabeceira de determinadas pessoas estratégicas? Para minha surpresa, tem muitos CEO lendo filosofia, por exemplo. Trazendo luzes de um outro campo do saber por uma razão muito simples. Projetos bem estruturados e bem geridos, padrões estabelecidos e azeitados, evidentemente diminuem o risco da operação, o risco humano, mas é inegável o fato de que há uma dimensão subjetiva que, ao invés de ser vista como desconfiança, tem que ser integrada ao ferramental, que juntas dão a esse pássaro um voo aí muito grande, porque são duas asas que complementam o voo. E é interessante isso, porque ele tem que, além de ter esse insight, estimular, enfim, vender isso dentro da empresa, porque imagina bem, hoje nós estamos vivendo esse ambiente competitivo, esse ambiente onde nós experimentamos o novo a cada momento. Tu sabes disso, a informação que você tem como verdadeira 8 horas da manhã, 9 horas já pode estar ultrapassada, né? Mas e aí? Como é que eu permeio aí essa questão? Eu gostaria de fazer uma consideração em cima do que você está falando. Primeiro, vamos definir o que é estratégia. A estratégia tem duas grandes definições. Primeiro, a estratégia é uma arte, não é uma ciência. E por ser uma arte, varia de pessoa para pessoa. Um pintor é um artista. Nós dispomos de todas as tintas do mundo, mas não somos capazes de fazer uma obra de arte. Tem uma frase muito interessante do Michelangelo que perguntavam a ele: como é que você consegue fazer estátuas tão bonitas? Ele disse: eu não faço estátuas, eu apenas tiro o excesso da pedra. Essa é a colocação de um artista. A segunda colocação de estratégia é um caminho, é um conjunto de ações para se alcançar alguns objetivos. E a gente sabe de antemão que não existe o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que o estrategista, naquele instante, achou que é o melhor caminho. Vamos dizer, o melhor caminho é o mais rápido. Pode ser o pior de amanhã. Não, o melhor caminho é o mais rápido.
Eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado com a segurança. Eu vou por um caminho mais longo, que nesse momento é o que me atende. Essa mentalidade tem que ser permeada dentro da empresa. Porque lá no nível operacional, o ocupante daquele lugar, que a gente chama de chão de fábrica, também tem uma responsabilidade estratégica. Porque ele sabe que se ele não executar a função dele, no nível tático não vai passar, a estratégia da empresa não vai vingar. Meu entendimento, há que se manter uma estrutura de treinamento do ferramental e há que se aprimorar aquilo que já está dentro da formação de cada pessoa no nível intangível. Professor Eduardo. Olha, uma dica, respondendo bem objetivamente a tua questão, hoje se eu sentasse numa cadeira de CEO e eu tivesse controle no que eu mesmo vou sugerir aqui, eu diria o seguinte, não tem jeito, 60%, 70% do tempo é fazer aquilo que precisa ser feito para a máquina continuar rodando, para que a gestão continue ali. Eu colocaria aí 10 a 15% do tempo investindo em como melhorar aquilo que eu tenho que fazer. Eu já tenho que fazer, isso está posto. 10 a 15% eu vou ter que jogar em cima de improvement, de melhora daquilo que eu faço. E se eu pudesse colocar no meu tempo pessoal e estabelecer nas minhas equipes e na minha cultura organizacional, eu colocaria entre 5 a 7% do tempo um espaço para a busca de novos caminhos, porque aí nessa divisão de tempo eu integro tanto o ferramental quanto abro espaço para a intuição, o insight, a criatividade, e aí junta aquilo que tão brilhantemente o Hélio definia, a estratégia como um conjunto de ações para chegar lá, mas também com a arte. Bom, e você está vendo a riqueza desse debate, gostaríamos de ter mais tempo, mas nós ainda temos um bloco, e no próximo bloco nós vamos abordar um aprofundamento a respeito das opções que nós temos aqui, ouvindo um coordenador de curso e ouvindo uma pessoa que é a Aline, que está também fazendo um curso nesse nível, almejando ser o CEO. E aí só um instante, não sai daí, nós já voltamos, hein?